Bem-vindos, então, ao nosso 44º estudo, 44. Vamos revisar o que nós vimos na semana passada, então, através das nossas perguntas. Lembrando, então, do nosso estudo na semana passada, quem tem o poder de dar e tirar a vida? Deus, apenas Deus tem esse poder, tanto dar, formar a vida, como também tirar a vida. O que Deus fará antes de julgar todas as pessoas? Conforme nós vimos, Deus vai ressuscitar todas as pessoas. A Bíblia nos diz que todas as pessoas ressuscitarão. Por que Lázaro não precisou esperar o último dia? Porque o feito de Jesus era para glorificar a Deus. Mas que feito? Ressuscitou Lázaro? Exatamente. Jesus ressuscitou Lázaro. Então, no diálogo que ele tem com Marta diz, mas o meu irmão vai ressuscitar, eu sei disso, Senhor, lá no último dia. E Jesus falou que ela veria a glória de Deus naquele mesmo dia. Ele ressuscitou Lázaro naquele dia. O que Jesus quis dizer ao afirmar que quem cresce nele não morreria? Ele disse: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. O que ele quis dizer com isso? Que mesmo que a carne morra, o espírito vai viver para sempre. Exatamente. Como Jesus sabia que Lázaro estava morto mesmo estando longe? Porque ele sabe todas as coisas, saiu e fala. Como Jesus sabe todas as coisas? Ele é Deus. Jesus é Deus, exatamente. Por isso ele sabia que Lázaro estava morto. Por que Jesus planejou trazer Lázaro de volta à vida? Só tinha uma pessoa no estudo da semana passada, né? Ou era a única acordada, talvez também, pode ser. Por que Jesus planejou trazer Lázaro de volta à vida? Para mostrar o poder de Deus através do próprio Jesus. Então, assim, mostrar a glória de Deus. Para ele ser bendito, né? Glorificá-lo. Por que Jesus chorou? Nós vimos que ele chorou. Versículo 35 do capítulo 11. De ver a maldade do mundo. Que maldade? Qual é a maldade de ter alguém ter morrido? O pecado das pessoas. Lázaro morreu. Há maldade nisso? Não, morte é consequência do pecado. Jesus estava triste com o quê? Estava triste com as consequências do pecado no mundo. Tanto para Lázaro, como para as pessoas que estavam chorando desesperadamente por Lázaro. Jesus se entristeceu com tudo isso. Por que os sacerdotes e fariseus não ficaram felizes ao ver Jesus operar esse grande milagre? Eles ficaram com medo de perder os bens, as coisas que eles tinham. Exatamente, eles tinham medo que as pessoas todas acreditassem em Jesus através dos milagres e com isso fizesse dele um rei e aí por fim Roma viesse e acabasse com tudo que eles haviam construído. Então eles tinham inveja de Jesus, eles também tinham medo de perder aquilo que eles tinham. Quem estava induzindo aqueles homens? Quem estava por trás das suas ideias? Satanás. Nós vimos que eles conversaram em assassinar Jesus. Satanás estava induzindo esses homens. Mas por que Satanás quer fazer as pessoas crerem em reencarnação? Nós falamos sobre reencarnação aqui também. Por que ele quer que muitas pessoas creiam nisso, nessa mentira? Assim as pessoas vão acreditar que elas não precisam de Jesus. Crendo em reencarnação, eu não preciso de Jesus. O que eu preciso para ser salvo? Ser bom. Não haverá juízo segundo a reencarnação. Apenas mais uma vida, e mais uma vida, e mais uma vida, até que você consiga. Então, no estudo de hoje,
nós vamos ver e aprender com algumas pessoas que foram até Jesus. E nesse encontro que elas tiveram com Jesus, Jesus nos ensina como nós devemos ir até Ele. Nós vamos ver pessoas que foram até Ele e Ele aceitou, e pessoas que foram até Ele de seu modo e Ele negou esse modo. Então prestem muita atenção no que nós vamos ler no Evangelho de Marcos. Um dos evangelhos que mais temos estudado aqui nos nossos estudos. Capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E vamos começar então com o versículo 13. Vou ler então. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Aqui então, para situá-los, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, aproximadamente se passou um mês até esse dia que estamos estudando aqui. Um mês mais ou menos. Então Jesus, ele sai de Betânia e percorre a Galiléia e a Judéia. Ele faz esse trajeto, como sempre, ensinando, curando, expulsando demônios. Esse era o seu ministério, principalmente ensinando. E ele volta para a Pérea. Novamente ele está aqui nessa região, além do Rio Jordão, uma região mais desértica, com menos cidades. Jesus se retirava para lá, para que os líderes não o pegassem e o matassem, né? Então ele se ausentava de Jerusalém, ele buscava ficar longe desses centros grandes, porque sempre que havia um encontro entre ele e os líderes, sempre havia ali um conflito. Então Jesus está aí nessa região e as pessoas começam a trazer até ele crianças. Mas por que trazer crianças até Jesus? Será que ele era um político para eles, como hoje os presidentes, os candidatos beijam as crianças, abraçam crianças? Não. Naqueles dias, os judeus levavam seus filhos para os mestres em Israel. E quando eles levavam seus filhos para os mestres, o que eles queriam? A bênção daquele mestre. Eles queriam que aquele mestre orasse pelas crianças. Então Jesus era visto por muitas pessoas como um mestre também. E por isso os pais levavam as crianças até Jesus. E nessa ocasião em que as crianças estão sendo levadas até ele, será que Jesus tinha tempo para perder com crianças? Jesus era alguém tão ocupado nos seus ministérios, diante de tantas necessidades. Será que havia tempo para alguém tão importante perder com crianças? O que vocês acham? Os discípulos achavam que não, que Jesus não deveria perder tempo com crianças, conforme nós vemos aqui. Mas vejam a reação surpreendente de Jesus no versículo 14. Quando Jesus viu isso, que os discípulos estavam repreendendo, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus ficou indignado com a atitude dos discípulos e deu uma bronca neles, dizendo que as crianças deveriam sim vir até ele. Nesses dias, as crianças, elas eram muito desprezadas nessa sociedade, nesses dias. E até há pouco tempo, na verdade, as crianças eram desprezadas. Mas Jesus ama as crianças. Jesus queria investir tempo na vida das crianças. Jesus quer que as crianças, hoje ainda, aprendam sobre Ele. Que também sejam salvas. Todos nós, um dia, já fomos crianças. E nós nascemos pecadores já, separados de Deus. Mesmo criança, nós necessitávamos de salvação. E o único modo, tanto de crianças como adultos, serem salvos,
é por meio de Jesus Cristo. Não existe outro modo. Agora, Jesus via nas crianças algo muito especial. Uma característica das crianças que ele ressalta. Vamos ver nos próximos versículos 15 e 16 algo muito interessante em relação às crianças que Jesus destaca. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O que Jesus disse aqui? Que quem não for como criança não verá o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nesse reino. Agora, como assim? O que Jesus estava dizendo aqui? O que ele estava ensinando? O que exatamente numa criança as pessoas que querem entrar no reino de Deus devem ser iguais? Para vocês poderem entender um pouco melhor isso, vamos pensar um instante em um aspecto das crianças. Isso vai nos ajudar a entender o que Jesus estava dizendo. Quando você está nanando um bebê, qual é a reação natural do bebê? É dormir. É regalar os olhos e berrar com medo que vai cair no chão? Hã? Não. Se o bebê confia em quem está balançando ele, qual é a reação normal? Dormir. Ele fecha os seus olhinhos e descansa. O bebê não tem medo de cair. Ele nem sequer passa na mente dele essa possibilidade. Mas e se falha? E se tropeçar? E se quem está me segurando cair? Não. Ele simplesmente descansa. Agora, da mesma forma que esse bebê se sente seguro, da mesma forma que ele se sente protegido, né? Esse bebê, ele poderia cuidar dele mesmo sem alguém? Não. Esse bebê, da mesma forma que ele é protegido e se sente assim, ele é dependente de quem cuida dele. Ele é dependente daquele que segura ele, que nana ele. Agora, esse bebê, aliás, pense você quando era pequeno, talvez não lembre quando era um bebê, mas das suas lembranças mais antigas, quando seus pais diziam algo, você nem questionava. Não vai aí. KKK. Não põe o dedo aí. Não, é perigoso, sai daí. Normalmente, o bebê atende a essas instruções dos pais. Ele não questiona, mas será que é verdade? Ele não pensa, não, mas eu vou descobrir por mim mesmo. Não, ele confia no pai, ele confia na mãe. Ele solta aquilo, ele para de fazer aquilo, ou ele faz outra coisa que os pais estão indicando. Na medida que vocês foram crescendo, eu também, nós vamos obedecendo e confiando menos nos nossos pais. Talvez porque nós vamos entendendo que nossos pais estão sujeitos a falhas. E nós começamos a duvidar daquilo que eles dizem. E a gente vai tentando um pouquinho mais fazer de um modo diferente. E conforme a gente cresce, vai se tornando independente. Isso é um processo natural. Contudo, Deus não criou o homem para ser independente dele. Deus nos criou à sua imagem. E nós já vimos aqui que isso significa que nós temos capacidade de amar, nós temos sentimentos, e nós deveríamos amar a Deus com esses sentimentos. Ele nos deu capacidade intelectual de pensar, e nós deveríamos conhecer a Deus com essa capacidade. E Deus deu ao homem, quando criou, a capacidade de escolha, e o homem deveria escolher obedecer a Deus. Deus não nos criou para nos tornarmos independentes dele. Mas desde o pecado de Adão, naturalmente, nós temos vivido de uma maneira independente. Naturalmente, nós somos egocêntricos. Nós
é que estamos no centro do que nós decidimos, do que nós queremos. O que sua cabeça pensar faz. Cada cabeça uma sentença, um dito popular. O que o seu coração diz para você? Faça isso. Não vá atrás do que os outros dizem. Faça o que você acha que é certo. E assim nós vivemos, crescemos desse modo. Agora, é mais evidente essa nossa dependência quando o assunto é a vida espiritual. Nós sempre buscamos, na nossa caminhada espiritual, os nossos próprios meios, as nossas próprias obras. Quando nós precisamos mudar algo em nós percebemos, não, assim não dá mais para viver desse jeito. De quem é a responsabilidade de mudar? Minha. Eu vou mudar, só depende de nós. Lembra dessa música? Só depende de mim, se eu preciso mudar. Eu vou mudar. Eu vou trabalhar e vou mudar. Agora, essa, nem de perto, é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. E essa boa notícia é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus nos ensinou que não é simplesmente mudar uma coisinha aqui, mudar uma atitude lá, um vício, de repente me liberto, paro de falar algum tipo de coisa, paro de agir de uma certa forma. Não é simplesmente isso o suficiente para ser aceito por Deus. Jesus disse que é necessário, para ser aceito por Deus, nascer de novo. Pergunto, é possível alguém fazer acontecer o seu próprio nascimento físico? Alguém pode nascer sem pai, sem mãe? Não, é uma coisa absurda, ninguém para pensar nisso, de tão absurdo que é. E a vida espiritual é igual. Ninguém pode se fazer nascer. Não é mudar a sua vida. Você não pode mudar, você até pode mudar a sua vida, mas não é o suficiente. Você precisa nascer de novo. E isso é algo impossível para nós. Agora, vamos ver o que nos é dito em João. Segura aí em Marcos, deixa marcado, e avance em 2 livros. E vamos lá no primeiro capítulo de João. E vamos aprender algo muito importante aqui. Confirmando aquilo que estou falando a vocês agora. Versículos 10 a 13. 10 de João? Capítulo 1, versículos 10 a 13. Passo a ler então. Aquele que é a palavra, João está falando aqui de Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, alguns receberam ele. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como isso aconteceu? Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural. Não foi um tipo de sangue, um tipo de raça que fez você filho de Deus. Nem pela vontade da carne, ou seja, não foi a minha vontade humana, por mais forte que seja, por mais determinado que seja a minha vontade. Não foi isso, não é isso que está dizendo aqui, que fez alguém se tornar filho de Deus, que um dia me fez ser um filho de Deus. Nem pela vontade de algum homem, nem outro homem pode fazer isso por mim. Mas nasceram o quê? De Deus. Jesus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E esse nascimento como filho de Deus veio por meio do próprio Deus. Não veio por meio de vontade minha, nem de alguma pessoa.
quem recebe e crê em Cristo nasce como filho de Deus, é isso que nos diz aqui. Não é por descendência, não é por vontade própria. Como nós nascemos espiritualmente? Por meio de Deus. Somente Deus pode nos dar vida espiritual. Somente Jesus pode nos livrar da condenação do pecado. Somente Jesus pode nos dar o direito de nos tornarmos o quê? Filhos de Deus. Vocês se lembram em qual capítulo de João Jesus teve uma conversa com um homem chamado Nicodemos, onde ele falou sobre esse novo nascimento? Lembram qual capítulo era? Não? Capítulo 13 de João. E neste capítulo há muitos versículos especiais. E dentre eles, o versículo 16 é um dos mais conhecidos da Bíblia e um dos mais impressionantes. Olha o que é dito ali em João 3:16, quando Jesus está conversando com Nicodemos, falando sobre o novo nascimento. Ele diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunto, Deus nos amou? Como é que vocês sabem? Porque Ele entregou o seu Filho único para morrer no nosso lugar. Ele entregou o seu Filho para nós não perecermos. O que é perecer? Morrer. Ele entregou para que nós não perecêssemos e tivéssemos vida eterna. É isso que diz esse versículo. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Mas nós somos tão orgulhosos e independentes que queremos estar no controle de tudo, inclusive do nosso destino eterno. E quando no nosso orgulho nós olhamos para essa mensagem de que Deus amou o mundo de uma maneira impressionante, que deu seu Filho para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós soubemos dessa notícia do Evangelho, nós pensamos: mas é isso? Isso é o Evangelho? Isso é muito simples? Assim é muito fácil? É muito fácil ser salvo. Eu não vou me entregar a isso. Eu vou fazer do meu jeito. Pois é exatamente isso que Jesus nos disse. Ele disse, em outras palavras: aquele que não receber o Evangelho com a simplicidade e a confiança de uma criança, de maneira nenhuma, nunca entrará no reino de Deus. Muitas pessoas partem para a eternidade no lago de fogo por não querer aceitar essa mensagem. Se alguém se humilha e crê na palavra de Deus como uma criança, Deus salvará essa pessoa. Essa é uma promessa do próprio Senhor Jesus. Agora, voltando para Marcos, capítulo 10, nós vamos ver uma nova passagem aqui, em que é interessante como os autores desses livros, dos evangelhos, os três que falam desses fatos aqui, que nós estamos estudando hoje, é interessante o modo como eles unem as duas coisas. Jesus fala das crianças e logo em seguida acontece o que nós vamos ver. E o que nós vamos ver aqui é quase como um contraste daquilo que Jesus está ensinando, e aí em seguida vem uma prática daquilo que ele está ensinando. E Jesus se encontra com um jovem, ou melhor dizendo, um jovem vai ao encontro de Jesus, surpreende Jesus. E esse jovem tinha um interesse sincero. O interesse dele era de entrar no reino de Deus. Vamos ler então o versículo 17. Quando Jesus ia saindo
ou seja, ele já estava se retirando dali. Um homem correu à sua direção e se pôs de joelhos diante dele, ou seja, ele não poderia mais caminhar. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem surpreendeu Jesus certamente. Ele corre até Jesus, ele se ajoelha e faz uma pergunta. Agora, vemos nesse jovem um profundo interesse. Quem é que faz isso? Pense, você já fez isso alguma vez? Você foi correndo até alguma coisa ou alguém e se atirou aos joelhos, de joelhos, diante de alguém para pedir algo? Talvez quando era criança queria algo na Páscoa, no Natal. Aí fez aquela chantagem, aquele espetáculo. Né? Principalmente no mercado as crianças fazem isso. Todo mundo vê. Eu não lembro de ter feito isso alguma vez. Isso nos mostra que esse jovem estava muito interessado. Ele talvez estava desesperado em saber o que ele precisava fazer. O que faltava fazer. Agora esse jovem, ele queria saber de uma coisa. O que é essa coisa? Como herdar a vida eterna, o reino de Deus. Agora esse jovem, baseado provavelmente nos ensinos da sua época, ele achava que podia agradar a Deus através das coisas que ele fazia. Ele achava que podia obter de Deus a entrada no reino dos céus observando regras, leis que Deus dava. Através da própria bondade e da obediência, ele pensava que conseguiria essa herança. Esse é o ensino daqueles dias. Agora ele sabia uma coisa interessante, esse jovem. Ele sabia que a salvação, ou a vida eterna, o reino de Deus, era uma herança de quem? De Deus. Interessante ver isso. Ele não estava dizendo assim que ele ia ter a vida eterna por ele mesmo. Ele sabia que Deus é que dava a vida eterna. Mas ele pensava que Deus dava, mas ele pensava que Deus daria a ele por causa da conquista dele. Deus estava em dívida com ele, ele conquistou aquilo, Deus tinha que dar para ele, era merecido. Se nós combinamos um salário e você faz o que nós combinamos, trabalha o mês inteiro, é merecido o seu salário no final do mês? Eu estou te fazendo um favor? Claro que não. É o combinado? É justo? Eu estou te entregando? Então ele achava assim, que ia chegar em Deus e Deus dizer: olha, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que te dar o que é teu, entra aí. Agora esse jovem, infelizmente, ele estava agindo aqui como um antepassado muito antigo, chamado Caim. Caim foi até Deus, não sei se vocês lembram ainda. Ele foi até Deus levando as suas próprias ideias. Em vez de ofertar um animal, ele quis ofertar o que ele plantava. E Deus aceitou? Não, Deus não aceitou o modo de Caim. Agora vamos ver a resposta de Jesus à pergunta desse jovem muito interessado. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Jesus ensina a esse jovem algo que ele não havia entendido até aqui. Esse jovem não havia entendido que nenhum homem é bom o suficiente. Bom perfeitamente. Apenas um é bom. Quem é esse um? Deus. Esse jovem não entendia isso. Ele achava que era bom. E ele achava que era bom. E ele achava que Jesus era bom também. Correto? Ele diz bom mestre. Mas olha que interessante, ele não achava que Jesus era bom apenas. Ele achava que Jesus era um mestre bom. Era um mestre dos bons. Então se ele é um mestre bom, e eu sou bom, eu quero ser um mestre. Então ele tem que me ensinar como é que eu posso ser mais bom ainda. Bom mestre, eu sou só bonzinho, o senhor é bonzão. Me ensine, por favor, me ensine os segredos que o senhor tem para ir até Deus. Agora, a resposta de Jesus aqui
pode nos parecer que Jesus está dizendo o seguinte: olha, não fale isso. Eu não sou bom. Só Deus é bom. Eu não sou Deus. Parece que ele está dizendo isso. Mas Jesus está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo assim: você me chamou de bom? Você sabe que somente um é bom, Deus. O jovem nem deu atenção a isso. Se ele reconhecesse que Jesus era bom, baseado nisso que Jesus falou, ele ia reconhecer que Jesus era Deus. Jesus não negou ser Deus e não negou ser bom. Ele estava afirmando isso. Agora, Jesus queria que esse jovem entendesse que nenhum homem comum é bom. Se esse jovem cresce em Cristo como sendo alguém bom, ele estaria crendo em Cristo como sendo o próprio Deus. Então ele estaria fazendo a pergunta não mais para um bom mestre, mas para o próprio bom Deus. Jesus então busca mostrar a esse jovem que ele não era capaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus. Olha o que Jesus continua dizendo no versículo 19. Ele faz a pergunta, o jovem não responde, e ele continua: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. De quais mandamentos Jesus está falando aqui? Tem um nome específico para esses mandamentos aqui, bastante conhecido. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos morais de Deus. As leis morais de Deus. Agora, é interessante notar que Jesus não citou todos. É interessante que ele citou apenas os mandamentos que dizem respeito ao meu relacionamento com outras pessoas, não com Deus. Jesus cita todos aqueles que tratam dele com o seu próximo. Os mandamentos de Deus, eles não podem nos salvar. Os mandamentos de Deus, eles só podem mostrar o quanto somos perdidos. Os mandamentos de Deus são como uma tomografia. Ela cura alguém? O que ela faz? Ela apenas mostra o que a pessoa já tem. Isso porque os mandamentos de Deus, eles não se limitam às nossas ações. Eles também abrangem os nossos pensamentos. E abrange algo mais profundo que os pensamentos: as intenções. Às vezes, acontece muito. Talvez você nem pense sobre as suas intenções. Elas estão tão guardadas no seu coração. Você faz coisas com aquelas intenções, mas nem percebe mais. E Deus, com a sua lei, também sonda, também conhece essas intenções e as julga. Agora, vamos ver qual é que é a avaliação desse jovem ao olhar no espelho da lei de Deus. Olha a resposta dele. E ele declarou, o jovem falando: mestre, a tudo isso, olha, repara que ele não falou mais bom mestre, né? A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Infelizmente, esse jovem, ele estava cego. Ele não conseguia perceber que ele nasceu pecador. Esse jovem não conseguia perceber que ele nasceu sob a má influência de Satanás. Esse jovem não conseguia perceber que ele não poderia obedecer perfeitamente aos mandamentos de Deus. Agora, Deus diz em sua palavra que não há nenhuma pessoa que faça o bem ou que busque a Deus. É um salmo que ele diz isso. Se eu não me engano, 53. Não há ninguém bom e ninguém que busque a Deus. É isso que Deus, aos seus olhos, nos avalia. É assim que Ele nos avalia.
Agora, ninguém, exceto Jesus, obedeceu perfeitamente às leis de Deus. Esse jovem, ele pensava que por ter obedecido exteriormente à lei, ele cumpriu toda a lei. Talvez ele realmente tivesse obedecido de maneira consciente os mandamentos de forma exterior. Talvez, por que não? Paulo, inclusive, mais tarde um discípulo de Jesus, ele disse que ele era irrepreensível. Conscientemente ele obedecia tudo que a lei, na sua forma externa, pedia, ordenava. Talvez ele observava mesmo, mas ele não entendia que a lei, por exemplo, de não cobiçar, não é vista por ninguém. Nenhum homem pode avaliar, apenas Deus. Agora Jesus, através do que ele falou para esse jovem, queria que esse jovem entendesse que em sua mente e coração ele não obedeceu a Deus perfeitamente. Jesus estava ensinando, aliás, Jesus já havia ensinado um tempo atrás já, que se alguém odiasse uma pessoa, para Deus isso era como um assassinato. Se alguém, um homem ou uma mulher, desejasse outro homem ou mulher, era para Deus isso um adultério. Ou seja, Jesus já estava ensinando que simplesmente desejar, já para Deus, era um pecado. Deus, ele não julga como nós, pela aparência. Nós já vimos, inclusive, em Hebreus 4:13, o seguinte: nada em toda a criação. Vocês precisam lembrar sempre que só existem duas coisas: o Criador e a criação. Não existe mais nada fora isso. E nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que não faz nada. É isso que diz ali? Diante dos olhos daquele que nós vamos prestar contas. Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, e Deus não nos deu a lei pensando, achando que alguém poderia cumprir. Deus disse, vou dar a lei, de repente alguém consegue. Não, Deus sabia que ninguém poderia obedecer à lei. Deus deu a lei para o homem perceber o quanto estava perdido, o quanto não alcançava esse padrão. Para vocês entenderem bem esse aspecto, vou ilustrar com uma história. Em uma cidade pequena, certa vez os cidadãos dessa cidade, os moradores, decidiram fazer um concurso. Na cidade cruzava um riacho, muito parecido com esse. E o que era o concurso então? Na parte mais estreita do riacho, a pessoa que conseguisse, com apenas um pulo, atravessar o riacho, ganharia um prêmio de R$1 milhão. Muita gente começou a se esforçar. Atletas da cidade começaram a treinar rigorosamente com seus treinadores. Até as crianças na escola começaram a treinar. E algumas se mostraram muito habilidosas em salto em distância. E assim foi. Inclusive velhos, idosos, começaram a se esforçar para conseguir atravessar o rio. Até que chegou o grande dia. Então as pessoas fizeram uma fila para o salto. Foi pintado, tudo bonitinho, ali não aparece mais, mas foi pintado ali, fizeram uma linha, fizeram uma cancha de areia do outro lado para a pessoa não se machucar. As pessoas fizeram uma fila, e pessoas que não treinaram, mas queriam participar por diversão, também entraram na fila. Então foi, primeiro os melhores, né? Davam distância, faziam seus jeitos lá e corriam em direção à travessia e caíam dentro d'água. E um após o outro caiu dentro d'água, porque o riacho era muito largo, até mesmo a parte mais estreita. A grande questão é que
Esse riacho, muitas pessoas conseguiram inclusive bater recordes nele, né, em salto de distância, mas não conseguiram atravessar. E na minha infância, quando eu era escoteiro, eu passei por algo parecido. Não conseguiria achar a foto do lugar onde eu estava, mas era muito parecido com esse, muito mesmo. Havia um riacho pequeno, e nós estávamos fazendo uma trilha ao lado desse riacho. E a ponte, era uma tábua que atravessava, estava longe, muito longe da gente. E eu era bom em salto de distância. E eu pensei, opa, eu vou poupar um bom tempo caminhando para chegar até a ponte e vou atravessar aqui e vou arrasar. Todo mundo vai bater palma para mim. E agora, se eu cair, bom, eu não vou cair, pensei. E eu tomei distância sem pedir permissão para ninguém e parti correndo em direção ao riacho. Dei um salto e foi um salto para um dos meus maiores micos da minha vida. Quando eu cheguei no destino do meu pulo, eu dei com os 2 pés bem próximo aqui à margem do riacho. E com o impacto, os meus pés não bateram só na água, eles também bateram no lodo. E tudo isso voou na minha cara. Tchá! Se não bastasse esse trauma, era a semana mais fria do ano. E eu estava com água até o joelho. E lama por todo o corpo. Como consequência disso, eu passei a semana seguinte com a garganta inflamada. Minha mãe nem sabia disso. Pessoal, da mesma forma que essas pessoas buscaram atravessar esse riacho, e eu também, nós não conseguimos atravessar o padrão de Deus. A lei de Deus é perfeita. O seu padrão é perfeito. Por mais que eu me esforce ou só participe por diversão, sem muito envolvimento, é indiferente. Todos cairão na água. Só que a consequência não vai ser uma dor de garganta, não vai ser o maior mico da sua vida, não vai ser simplesmente cair na água. A consequência de buscarmos a vida toda alcançar o padrão de Deus será no final ser rejeitado por Deus. Deus não aceita esforço próprio. Ele não aceita nenhum tipo de maquiagem que a gente possa fazer sobre a nossa situação espiritual. É impossível para nós agradarmos a Deus pelo nosso esforço próprio. Agora vamos ver a reação de Jesus diante desse jovem. O jovem disse: olha, eu tenho feito tudo isso desde a minha adolescência. Vamos ler como Jesus reagiu. Jesus olhou para ele. Imagine a cena, Jesus está olhando para baixo, ele está ajoelhado. Jesus olhou para ele e o amou. Interessante. Um jovem orgulhoso, um jovem cego, cheio de justiça própria, mas Jesus o amou. Jesus, ele nos ama também como pecadores. Mesmo sendo pecadores, ele nos ama. E Jesus não quer que nem esse jovem e nem nós vivamos a eternidade separado dele. Não é esse o desejo de Deus. No restante do versículo, Jesus, movido pelo amor, ele busca mais uma vez, e de uma vez por todas, mostrar a esse jovem que ele era um pecador. E Jesus dá uma cartada final. Olha o que diz o restante do versículo. Jesus olhou para ele e o amou. Qual foi o resultado do amor de Jesus? Falta-lhe uma coisa, disse ele. O jovem deve ter ficado esperançoso, né? Opa, o que falta então? E Jesus disse: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu.
Depois, venha e siga-me. Por que Jesus falou isso? Será que Jesus estava ensinando aqui que para ser salvo, eu preciso doar tudo que eu tenho? Nós precisamos sempre entender as coisas que Jesus diz à luz do contexto. Ele está falando aqui sobre a justiça. Ele está tentando mostrar a esse jovem que ele não consegue obedecer à lei. O jovem diz, olha, todos os mandamentos que é com relação ao meu próximo, eu obedeço. Ah, você obedece? Tá bom, mas falta um ainda. Falta um. Você só precisa vender tudo que você tem e dar ao seu próximo. Seu próximo precisa de roupas, você tem bastante roupas. O seu próximo precisa de um lugar para morar, você tem condições de dar a ele. O seu próximo está precisando até de comida, você tem bastante. Você ama o seu próximo? Perfeitamente? Desde a sua adolescência? Impressionante. Faça isso então. E quando Jesus faz isso, Jesus revela aqui algo escondido nesse jovem. Um ídolo. Alguém que tomava o lugar do próximo e do próprio Deus. E esse ídolo desse jovem era os seus bens materiais. O versículo adiante diz que esse jovem tinha muitos bens. Jesus sabia disso. E Jesus sabia de algo mais profundo. Jesus sabia que esses bens eram mais importantes para ele do que o seu próximo e do que Deus. Esse jovem deveria reconhecer, Senhor, mas eu percebo agora que eu não posso, eu amo muito a minha riqueza. E perceber que ele não obedecia à lei. Jesus nunca ensinou, e nós não vemos no Novo Testamento nada em relação a Deus dizer que as pessoas que têm bens devem dar tudo aos pobres. Pelo contrário, quando alguém conhece a Jesus no Novo Testamento, ela começa sim a compartilhar os bens, mas de forma que ela não fique sem nada. Não era a intenção de Jesus fazer desse homem, desse jovem, alguém pobre. A intenção era fazer ele reconhecer que era pobre espiritualmente. Agora, esse jovem deveria entender, finalmente, que ele não amou a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Todos os judeus conheciam este mandamento. E ele não havia feito isso, porque ele amava muito mais as suas riquezas. E por não ter feito isso, e por inclusive nós não termos amado a Deus de toda a nossa alma, de toda a nossa alma, coração, mente, entendimento, nem sequer um minuto das nossas vidas, nós pecamos contra Deus. E esse pecado contra Deus, ele merece um pagamento. E esse pagamento é a morte. Separação eterna de Deus no lago de fogo. E Deus deixa claro na sua palavra que não deixará impune o pecador. Ele não pode perdoar o pecador sem que o preço do pecado seja pago. O pecado tem que ser pago. Deus não seria justo deixando um culpado inocente, deixando aquele pecador e os seus pecados impunes. Mas será que existe um modo de nós sermos perdoados por Deus sem enfrentar o castigo? Existe um modo de Deus nos perdoar e ainda assim ser justo? A resposta para essa pergunta é uma boa notícia. Sim. E é para isso que Jesus estava no mundo. Vejamos então a reação do jovem a essa prova final. A última prova diante do próprio Deus. Diante disso, ele ficou abatido. E afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Ele estava triste.
Ele estava abatido porque a esperança dele acabou. Ele não encontrou em Jesus o que ele esperava achar. Ele não foi a Jesus da forma correta. Esse jovem não se arrependeu, mas se abateu. Esse jovem não se aproximou de Jesus como Salvador. A Bíblia nos diz que ele, tristemente, se afastou do Salvador. Isso porque a sua riqueza era muito grande e seu amor por ela maior ainda. Ele deu as costas ao único que podia salvar ele. E ele viu o Senhor Jesus. Ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus. Ele fez a pergunta certa para o Senhor Jesus, mas não se arrependeu. Jesus definitivamente deixa claro o que eu estou falando para vocês durante todo esse estudo, nos versículos que nós vamos ver. Jesus deixa isso muito claro. Os versículos 23 a 26. Prestem muita atenção no que Jesus vai dizer aqui. Esse jovem se retirou, né? E Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu, a admiração não era o suficiente. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Sabe o quanto é difícil? Jesus vai dizer o quanto é difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram, não admirados agora, perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Aqui nós vemos os discípulos mais uma vez perplexos. Só que dessa vez eles não estão perplexos com aquilo que Jesus fez, mas com aquilo que ele disse. E eles estão perplexos com o que ele falou, muito mais do que nós podemos estar, por causa da cultura deles. Eles estavam admirados e perplexos, porque os judeus, naqueles dias, eram ensinados o seguinte: os mestres da época ensinavam que se um homem desse muitas esmolas, ou melhor dizendo, quanto mais esmolas um homem desse, maiores as chances de ser salvo. Quanto mais você der, maior a chance de ganhar. Então, se alguém era rico, podia dar muita esmola e aumentava a sua chance de ir para o céu. Ou seja, se havia alguém mais próximo do céu, quase lá, para os judeus daquela época, esse alguém era um rico. Por quê? Porque ele podia dar uma oferta a Deus maior. Ele podia sacrificar, em vez de um cordeiro, um boi. Ele podia dar muitas esmolas a mais do que os pobres. Ele podia conquistar a salvação de maneira mais fácil. E Jesus pega aquele que era o preferido, né? o predileto, eu não lembro agora a palavra quando alguém concorre no campeonato, que que pode ganhar, né? Como é que se chama? Não, o favorito, isso. O favorito a conseguir a salvação era o rico. Jesus pega o rico e diz que, olha, é mais fácil acontecer uma coisa do que o rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo, um animal mesmo, o camelo é um animal. Jesus falou do camelo, não vamos pensar que era uma miniatura de camelo. Era mais fácil então esse camelo, que era o maior animal que existia em toda aquela região, passasse pelo buraco de uma agulha. E Jesus está falando, sabe do que aqui na palavra original para agulha? Agulha. Agulha mesmo, essa que você tem em casa, ou não tem? E aquele buraquinho da agulha que você quase não enxerga, que as mulheres de mais idade fazem assim, né? Para acertar ali. Aquele buraquinho ali que você mal acerta, um fio dental ali. Se um camelo passar ali dentro, daí é mais fácil, então. Aliás, daí sim pode ser possível um rico entrar no reino de Deus.
Os discípulos ficaram perplexos. Como assim? Não entendi. O rico, aquele que pode, mais que nós, pobres, ganhar o reino de Deus? Não, mas então, nesse caso, quem pode ser salvo? O rico não pode ser salvo, é impossível? O Senhor está falando que é impossível? Quem pode ser salvo, Senhor Jesus? Imagina nós pobres, então. Agora, reparem na resposta de Jesus. No versículo 27. Olhem o que Jesus diz. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Vocês lembram de quando nós vimos na palavra de Deus que Jesus alimentou os 5.000 homens? Com que ele alimentou essas pessoas? 5 pães e 2 peixes. peixinhos, a Bíblia diz. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus alimentou uma grande multidão. Depois que aconteceu isso, as pessoas se aproximaram de Jesus, não sei se vocês lembram disso, e se aproximaram dele, esperando ganhar mais comida. Nós vimos quando Jesus disse que era o pão da vida, lembram? Qual foi a resposta de Jesus a elas, quando elas queriam mais comida? Elas percorreram todo o mar da Galileia, alguns foram de barco, outros foram correndo para chegar até Jesus. E olha o que Jesus diz lá em João 6, abram lá. João, capítulo 6. Versículos 27 a 29. Olhem o que Jesus diz. Esse é o último texto da noite. Não trabalhem pela comida que se estraga. Ou seja, não se esforcem dessa maneira que vocês estão esforçados por uma comida que se estraga. Mas se esforcem pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então eles perguntaram, muito parecida essa pergunta com a desse jovem: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Ou seja, o que a gente precisa fazer para agradar a Deus, para ser aceito por Deus? E Jesus diz o seguinte: a obra de Deus é esta. É isso que Deus quer. E eu vou dizer para vocês: crer naquele que Ele enviou. Quem é esse? Jesus. Essa é uma obra, entre aspas, a única obra que nós podemos fazer. Nenhuma outra obra será aceita. Apenas crer no Senhor Jesus. Esse é o único modo de sermos aceitos por Deus. Se você pular esse riacho, confiando no seu pulo, você dará com os burros na água. E será no dia de julgamento. E Deus não aceitará. Creia em Jesus, porque Ele tem capacidade de pular esse riacho. E pode levar você. Conclusão. Aqui, enfatizando, a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, Jesus Cristo. Conclusão da noite. O que você conclui? Eu gostaria de ouvir aqueles que se sentirem à vontade. O que você conclui a partir do que nós vimos nessa noite? Concluímos que não é através do meu esforço que eu vou conseguir a minha salvação, mas sim crendo em Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou,
Alguém mais? Interessante também ver como Deus conhece os nossos corações, né? Muitas vezes coloca coisas na nossa vida para revelar intenções do nosso coração que a gente desconhece. Certamente. Às vezes temos uma aparência que convence até nós mesmos, né? Certo, vamos para a revisão então, através das nossas perguntas. Jesus se importava com as crianças? Nós vimos que sim. Ele disse: deixem elas vir a mim. Ele inclusive orou por elas e as abençoou. As crianças precisam ser salvas da má influência de Satanás, do pecado e da morte? Precisam também. Elas também nascem pecadoras. O que Jesus quis dizer quando falou que devemos nos tornar como crianças, se quisermos entrar no seu reino? Confiante como uma criança. Confiante em quem? Deus. Em Deus, em Jesus Cristo, na mensagem que Deus nos traz, o Evangelho. Como o jovem rico que se aproximou de Jesus achava que iria agradar a Deus e ir para o céu? Através das obras. Obedecendo aos mandamentos. Assim ele achava. Jesus estava dizendo que ele não era bom e que não era Deus quando disse ao jovem rico: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Ele estava dizendo que não era bom e que não era Deus? Era isso? Não, ele estava dizendo que ele era Deus. Ele estava mostrando ao jovem que justamente o jovem acertou em chamá-lo de bom. Ele era o próprio Deus. O que Jesus queria que aquele jovem entendesse através da conversa que Jesus tem com ele? Qual era a intenção de Jesus? O que esse jovem precisava entender? Não conseguia através das obras ser salvo. Esse jovem não conseguiria observar todas as leis perfeitamente. Ele não podia confiar nisso para ser salvo. E ele fez o jovem ver aonde estava o coração dele. Na verdade, o coração dele estava na riqueza e não em Jesus. Mas o objetivo de Jesus, em um jovem ver que o coração dele estava na riqueza, qual era? Por que Jesus queria que ele visse que o Deus dele era o dinheiro? Por que Jesus viu que ele queria que ele visse? É quase isso. Jesus queria que ele visse que o dinheiro era o seu Deus para ele ficar triste e ir embora, é isso? Não, para ver que ele precisava muito mais de Deus ainda. Ele precisava se arrepender. Ele precisava confessar que era um pecador. Que não podia fazer o que Jesus estava pedindo porque ele era um idólatra. Por que aquele jovem foi embora triste? Nós, de certa forma, falamos agora há pouco. Por que ele foi embora triste? Porque ele amou muito mais as coisas dele, o que ele possuía, do que a Deus, do que o reino. É muito fácil para nós avaliar a vida desse jovem, né? E dizer, coitado desse jovem. Mas ele tinha muito, por isso ele amava muito. E às vezes nós temos pouco e também amamos muito esse pouco, mais do que a Deus. Jesus disse que é pecado ser rico. Não, Jesus não falou isso. O que é muito mais importante do que trabalhar pelas riquezas deste mundo? Crer em Jesus Cristo. Isso é muito mais importante. Então, o nosso estudo continua na semana que vem, dia 25 de abril, às 20 horas.
se Deus quiser.